Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação nacional, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Você também pode nos assistir, nos acompanhar pelo portal da Rede TV e pela página da emissora no Facebook. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas dos jornalistas Fábio Barreto, da Rede TV, Gustavo Maia, do UOL, e Maurício Lima, da revista Veja. E depois desta rodada, os candidatos respondem a perguntas gravadas nas ruas com a população carioca. Portanto, vamos dar uma olhada nas regras. O jornalista fará o questionamento ao candidato, que será definido agora em sorteio. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio. O jornalista terá ainda mais 15 segundos para a pergunta complementar sobre o mesmo tema. E o candidato, 45 segundos para a resposta. Cada candidato responderá apenas uma vez para que todos possam participar. Então, vamos começar com o jornalista Gustavo Maia, do UOL. O sorteio para saber para quem ele fará a pergunta. Gustavo Maia vai perguntar, mostrar para ele primeiro, para o candidato Pedro Paulo. Você tem 30 segundos para a sua pergunta, Gustavo. Boa noite, candidato. Um levantamento no início desse ano apontou que o Rio de Janeiro é a 4ª cidade do mundo onde os motoristas perdem mais tempo no trânsito, chegando a ficar equivalente a mais de 6 dias parado no trânsito por ano. O que o senhor pretende fazer para resolver essa questão? Bom, agora o candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Gustavo, obrigado por sua pergunta. Em primeiro lugar, o que a gente já fez. 123 quilômetros de BRT, 27 quilômetros de VLT. Pela primeira vez, a Prefeitura não chutou a bola para o lado em relação ao transporte de alta capacidade, transporte de massa, que é essa prioridade que a Prefeitura tem que ter. E eu quero, no meu governo, investir ainda mais. 58 quilômetros de BRT. Eu vou levar a Transbrasil, que esse ano vai até Benfica, até Deodoro e depois até Santa Cruz, criando um anel de transporte de alta capacidade na cidade. Estender o VLT do aeroporto até a Gávea, para que a gente possa aumentar ainda mais a mobilidade com o objetivo, cumprir uma meta. Até 2020, 57% da população esteja a menos de 1 quilômetro de uma estação de alta capacidade ou de massa, para que a gente possa melhorar a circulação. Investir em mobilidade é investir em transporte de alta capacidade e transporte de massa. É isso que nós fizemos e que eu quero fazer como prefeito, com inteligência, com tecnologia, mas investir em pessoas, investir também em BRT e VLT, porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem que investir para ampliar essa rede, para a cidade possa circular, como nós fizemos e como eu quero fazer como prefeito. Muito obrigada, candidato. O próximo jornalista... 15 segundos para comentário do Gustavo. Um complemento da pergunta do Gustavo de 15 segundos, depois mais 45 para Pedro Paulo. Candidato, o Uber hoje funciona no Rio por meio de uma liminar de justiça, apesar de a Prefeitura ter tentado proibir esse serviço. Se eleito, o senhor pretende tentar regulamentar o serviço ou insistir na disputa judicial? 45 segundos a partir de agora para o candidato Pedro Paulo. Eu quero dizer que eu sou contra o Uber, porque eu não acredito no Uber. As cidades que estão regulamentando o Uber estão vivendo o caos para todos, para o taxista, para o motorista de Uber. E mais um motivo, a sua primeira pergunta é sobre mobilidade. O Uber não é transporte de alta capacidade. Eu vou investir em BRT, em VLT. E tem mais uma questão em relação ao Uber. Um prefeito com sensibilidade, ele não pode esquecer uma categoria que tem 33 mil táxis, com os auxiliares são 66 mil, com as famílias são 250 mil taxistas. O prefeito, e que o salário principal é do taxista. Eu não vou abandonar o taxista, vou transformar o taxista, melhorar o serviço dele, para que ele possa ser, sim, o transporte individual de passageiros nessa cidade legalizado e regulamentado. Agora sim, muito obrigada. Me desculpe por interromper essa rodada. Vamos para o jornalista Fábio Barreto, da Rede TV, e sortear o próximo candidato a quem ele fará a pergunta. É Marcelo Crivella. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta, Fábio. Boa noite, candidato. Uma satisfação. Candidato, depois que a Prefeitura tirou Fábio, pode olhar a Santa para a Casa da Misericórdia da administração dos cemitérios, a Prefeitura fez uma licitação e entregou esta administração a empresas privadas.
E, posteriormente, a mesma prefeitura, através da sua tabela de sepultamentos, aumentou essa tabela de R$ 45 as taxas simples de sepultamento para R$ 800. Seu tempo, Fábio. Terminou Agora, seu candidato, tempo. tem 1 minuto e meio para responder. Posso ceder um pouquinho do meu tempo? Ele... Pode? O senhor ouviu a pergunta? Ele estava indo muito bem. Faça, complete a sua pergunta, Fábio. R$ 800 numa taxa de sepultamento é muito mais do que um salário mínimo. O pobre não pode enterrar o seu ente querido. Agora Como o senhor tem 1 resolver minuto isso? e 10 para Olha, responder. é verdade. Você que está nos ouvindo, nos assistindo em casa, é isso mesmo. A Prefeitura tirou um sistema porque haviam denúncias contra a Santa Casa. Só que, quando assumiu o serviço, mais uma vez nós vimos os lobbies mandando na Prefeitura. Subiu o preço e mais. A exumação do cadáver, que acontece 4 anos depois, agora você tem que pagar antecipado R$ 400. E para você conseguir vaga, as demais funerárias, você depende daquele lobby. Então ficou muito caro, as pessoas estão angustiadas, agoniadas, e é preciso rever isso. E eu me comprometo aqui a rever esse sistema. Realmente, no passado, haviam problemas, mas ao invés de serem sanados, o que ocorreu foi que, hoje, os cemitérios, o sepultamento no Rio de Janeiro, está na mão de um pequeno lobby e a população prejudicada, inclusive pagando antecipadamente por uma exumação que vai ocorrer 4 anos depois. Fábio, agora você pode continuar, você tem mais 15 segundos. Outra questão também pertinente é a falta de vagas nos cemitérios. As famílias ficam desesperadas quando não têm dinheiro para enterrar os seus entes. Na sua opinião, o que pode ser feito em relação a isso também? Mais 45 segundos, candidato. Olha, eu tive conversando com o juiz Horta e com a equipe dele, realmente para tratar da questão de vagas nos cemitérios. E acho que nós podemos não voltar ao sistema antigo, mas fazer uma parceria com a Santa Casa. A Prefeitura e a Santa Casa têm condições de voltar a um sistema mais humano. Antes, as pessoas eram enterradas logo depois do velório e escolhiam o cemitério para onde elas queriam enterrar seus mortos. Hoje, às vezes demora 5, 6, 7 dias. E as pessoas não sabem, porque é determinado pelo lobby. Então, eu prometo a você que está em casa que nós vamos rever esse sistema. Agora é a vez da pergunta do jornalista Maurício Lima, da revista Veja. A pergunta dele será para o candidato Carlos Roberto Osório. Maurício Lima tem 30 segundos. Osório, você foi secretário estadual de transportes e secretário municipal de transportes, né? E o trânsito do Rio, como o Gustavo falou aqui, é um dos piores do Brasil, né? A gente vê em outras cidades, por exemplo, São Paulo, um comportamento do motorista que ele não fecha os cruzamentos. Em Brasília, isso ajuda a desafogar o trânsito. Em Brasília, você tem também o respeito à faixa de pedestre. O que aconteceu nesse período que a gente não conseguiu evoluir na melhora do comportamento do motorista? O candidato Osório tem, a partir de agora, 1 minuto e meio para a resposta. Maurício, eu acho que a sua pergunta é pertinente. Nós temos ainda muito a avançar no Rio de Janeiro, principalmente com relação ao comportamento do carioca no trânsito. Acho que nós precisamos atuar com mais rigor e principalmente com mais informação e conscientização. O Rio de Janeiro hoje vive uma questão grave, que é a questão da indústria de multas. Nós temos condições de terminar com a indústria de multas, conscientizando a população e investindo, que é o que nós vamos fazer, efetivamente na tecnologia dos nossos sinais. Não é possível que no Rio de Janeiro nós não tenhamos avançado nada, porque o prefeito Eduardo Paes optou por não investir em tecnologia no gerenciamento de trânsito. O nosso sistema viário rende muito pouco, poderia render muito mais. A solução para isso é investir em tecnologia para fazer com que o sistema viário possa funcionar melhor. O Pedro Paulo falou uma questão importante, investimento no transporte de alta capacidade. Agora, Pedro Paulo, pelo amor de Deus, esse factoide que vai levar o VLT do aeroporto Santos Dumont até do aeroporto Santos Dumont até a Gávea é inexequível, é em cima da linha 1 do metrô, não faz o menor sentido, e depois você entrar com ele na Jardim Botânico, simplesmente não vai funcionar, não funciona. E outra, Pedro Paulo, você dizer agora que é contra o Uber
E essa prefeitura que lavou as mãos e deixou essa confusão que tem na Rua do Rio, ninguém acredita nisso, Pedro Paulo. A solução não é essa. Candidato, seu tempo terminou. Maurício Lima tem mais 15 segundos. O senhor falou em investimento em tecnologia. O senhor poderia detalhar um pouco mais que tipo de tecnologia seria aplicada para melhorar o comportamento do motorista no trânsito carioca? Mais 45 segundos agora para o candidato Osório. Maurício, eu como cidadão, nada me irrita mais do que você estar num cruzamento e os cruzamentos ser fechado por conta de alguém que quer ganhar 30 segundos ou 40 segundos e trava um cruzamento. Nós podemos ter, através das câmeras que devem ser instaladas nos cruzamentos, uma visualização e também a punição desse tipo de infração. Na verdade, Maurício, o que a gente precisa é investir em tecnologia para o sistema viário funcionar melhor e utilizar esse melhor sistema viário para comunicar com as pessoas o que deve ser feito. A multa pela multa não funciona. Agora, a tecnologia, com uma boa campanha de educação, vai fazer diferença no Rio de Janeiro. Muito obrigada aos dois. O próximo jornalista a fazer a pergunta é Fábio Barreto, da Rede TV. Vamos ao sorteio, então. Será para o candidato Marcelo Freixo. Você tem 30 segundos, Fábio. Prometo ser breve. Bom, candidato, a pergunta ela é objetiva em relação aos moradores de rua. A Defensoria Pública, ela, através de denúncias, diz que nos últimos meses, de março para cá, a violência contra os moradores de rua cresceu em 60%. E os moradores de rua sempre foram uns problemas e são, na realidade, pessoas que incomodam muito os cariocas. O seu projeto para essa questão? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Olha, Fábio, obrigado pela pergunta. Tem certos momentos que a gente percebe para quem vai governar, porque todo mundo que diz que vai governar para todo mundo mente para alguém. Achar que o problema hoje, antes de responder objetivamente, o problema do motorista é só do motorista, quem nunca teve coragem para enfrentar um empresário de ônibus, não dá para ser valente com o motorista. Isso é desigual e é injusto. Eu quero aqui, já que eu não vou ter chance de falar sobre isso, defender os motoristas que são absolutamente explorados e é evidente que tem problema, mas a pressão tem que ser em cima, né? Não embaixo. Eu quero dizer que os moradores em situação de rua, porque ninguém nasce na rua, ninguém brota da rua, isso se dá por falta de moradia, por falta de assistência, eles têm que ser tratados. Antes deles representarem um problema para alguém, eles têm um problema muito grande, porque é muito cômodo alguém que tem casa, alguém que tem escola, alguém que tem comida, alguém que tem saúde, imaginar que alguém que nada tem é um problema para você. Então, acho que não. Acho que tem que ter assistência, tem que ter política de abrigo, tem que ter os consultórios de rua, tem que ter os CAPs, os centros de atendimento psicossocial. Isso cabe à prefeitura. Tem que ter uma política de assistência, inclusive com valorização do servidor público da assistência social, que sequer tem plano de cargos e salários hoje. Então, o compromisso é muito grande. Isso é absolutamente simples de resolver. O problema é que não dá para você olhar para o Rio de Janeiro, pensar no balneário e achar que aquela garotada, que aquela pessoa idosa, aquele desempregado, que aquela pessoa que não tem família, ele é um problema. Não, ele tem problema e precisa do poder público. Fábio, você tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. A relação da Guarda Municipal com os moradores de rua é uma relação muito temerosa. 80% dos moradores de rua estão em idade produtiva, entre 25 e 29 anos de idade. Há projeto para isso também? Aproveitar essa idade produtiva? Candidato, mais 45 segundos para a sua resposta. Ah, sim, sem dúvida alguma. Primeiro, sobre a Guarda Municipal, você toca num ponto fundamental. Tem muita gente que acha que a Guarda tem que se transformar em polícia, e eu acho que não é o caso da Guarda. A gente precisa de uma polícia melhor, a gente precisa de valorização da polícia, precisa que receba melhor, sem dúvida alguma. Agora, a Guarda ela tem que ser aproximada da realidade da sociedade. É importante que a gente, ao democratizar a cidade, ao fazer uma cidade funcionar, né, baseada em conselhos de moradores, como acontece em tantas cidades do mundo, a Guarda possa estar mais próximo disso. A gente não quer que o comando da Guarda continue com a Polícia Militar. O comando da Guarda tem que ser um guarda em escala, em carreira, em plano, com valorização, com treinamento e com capacidade de se aproximar dos problemas de cada bairro. Sem dúvida alguma, isso vai fazer com que a Guarda se sinta mais valorizada e vai melhorar a cidade. Obrigada, candidato. Agora, a próxima pergunta é para a candidata Jandira Fegali. É a pergunta do Maurício Lima, da revista Veja. Candidata, a senhora traz muito o tema da nacionalização, né? A senhora nacionaliza o debate aqui na Prefeitura do Rio. E a gente sabe que é importante ter um alinhamento entre Estado, União e Prefeitura para trazer recursos. Uma vez eleita, que tipo de postura a senhora terá nesse relacionamento com os governos federal e estadual? A candidata tem agora 1 minuto e meio para a resposta.
Jandira. Responda você olhando e falando com a população. Eu não sei aqui qual é a minha câmera, não sei se é a 1 ou se é a 2, eu quero Tá olhar certo. e não está acesa. Câmera não sei onde. certa. Queria até que interrompesse aí, porque eu não sei qual é. É a 2 ou é a 1? A 2, tá bom. Não tá bom não, é importante porque eu quero falar com as pessoas. E eu quero responder essa pergunta olhando no olho das mulheres que nos assistem, dos trabalhadores que nos assistem, e dizer o seguinte: a relação política dos recursos, do projeto que se estabelece em nível nacional, impacta fortemente as cidades, fortemente. Eu dou um exemplo, por exemplo, na saúde, o governo Dilma mandou só em 2015 2,5 bilhões para o Rio de Janeiro. Assistiu em medicamentos 1.600.000 pessoas de diabetes e hipertensão. Conseguiu colocar com seus programas 786 mil jovens dentro das escolas técnicas, universidades, Ciência Sem Fronteira, cotistas, FIES. Então, é óbvio que discutir o projeto nacional impacta as cidades. E esse legado é fundamental que seja falado e que a gente resista contra a interrupção de um projeto como esse. Porque é desse jeito generoso com as mulheres, com as mães, com as chefes de família que nos ouvem agora, que têm seus filhos em escola que não tem tempo integral, não é verdade? Que as pessoas vão entender que tipo de projeto nós vamos realizar. E nós vamos ter relações administrativas com o Estado e com o governo federal. Maurício Lima, 15 segundos. Pois é, a senhora está dizendo que é importante, mas ao mesmo tempo a senhora usa às vezes um botão dizendo fora Temer. Se ele permanecer lá e a senhora aqui eleita, como será essa relação? Jandira Fegali tem 45 segundos a partir de agora. Eu uso fora Temer, eu vou para a rua e vou continuar dizendo isso, porque golpe de Estado não é aceitável em lugar nenhum, e muito menos aqui, que nós já vivemos situações muito difíceis. Eu digo fora Temer e espero que a gente consiga tirá-lo ainda este ano, com ruas crescendo, com o movimento crescendo, porque todo mundo já entendeu o significado desse governo, que, aliás, é apoiado aqui por Pedro Paulo, por Crivella, por Osório, por Índio. Todo mundo aí apoia esse projeto. E nós vamos continuar e espero que consigamos ainda este ano para não termos eleições indiretas no ano que vem, depois desse golpe de Estado. E digo às mulheres e homens, cidadãos, trabalhadores e povo pobre dessa cidade, que se esse governo lá permanecer, eu serei uma prefeita que estabelecerei relações, mas defenderei os direitos seus. Gustavo Maia, do portal UOL, é o próximo jornalista a perguntar. E a questão será para Índio da Costa. Gustavo, você tem 30 segundos. Boa noite, candidato. De acordo com o IBGE, a desigualdade no Rio de Janeiro tem aumentado e, desde 2002, o Rio se tornou a cidade mais cara para se morar do Brasil, superando São Paulo e Brasília. O senhor pensa em que projetos para tentar resolver esse impasse? E o senhor considera, por exemplo, regulamentar o preço do aluguel? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, regulamentar o preço do aluguel, certamente não. Agora, investir na educação desde a primeira infância é fundamental. A gente tem que começar a estruturar uma geração com oportunidades desde o momento que ela nasce, enfim, que ela tenha condição de acessar o sistema de educação. A oportunidade que eu estou querendo oferecer para o jovem que hoje não tem é aprender a fazer aplicativos de telefone celular. A pessoa que inventou o WhatsApp era uma pessoa que trabalhava como faxineiro de supermercado. Morava num apartamento emprestado pelo Estado. Se alimentava ele e a mãe dele de um vale-refeição durante a semana inteira. Hoje em dia, o sujeito tem 200 bilhões de reais na conta dele, é das pessoas mais ricas do mundo, porque teve oportunidade. E você também pode ter, o seu filho pode ter. A juventude está perdida e o carioca é muito criativo, mas falta a ele condições de ter essa oportunidade. Eu vou utilizar os equipamentos da prefeitura para, no momento que tenha hora vaga, no momento que não tenha aula nas escolas, que o jovem possa ir para lá, possa aprender a fazer a programação, ter acesso à tecnologia, que é o que está mudando o mundo. De um lado, dá a oportunidade da cidade inteira participar e opinar sobre a qualidade dos serviços públicos. E, de outro lado, dá ao jovem instrumentos para ele ter oportunidade, ter renda e poder empreender. Gustavo, mais 15 segundos. Mas com relação ao custo de vida da cidade, o senhor pensa... hoje o Rio de Janeiro tem um problema também muito grave de moradia. Como fazer para resolver isso? Candidato, 45 segundos.
Olha, eu conheço uma pessoa que pagava R$ 159 e recebeu um carnê de IPTU agora, cobrando dela R$ 3.242. Eu vou repetir. O prefeito Eduardo Paes e o Pedro Paulo aumentaram o IPTU na Zona Oeste do Rio de Janeiro de tal forma para pagar a conta das Olimpíadas de R$ 159 para R$ 3.242, de um ano para o outro. E fez isso sem avisar ninguém, sem aprovar lei na Câmara de Vereadores. Fez por decreto. Eu vou cancelar o decreto, devolver o dinheiro de quem pagou e isentar aqueles que não pagaram. Isso vai reduzir o custo da moradia no Rio de Janeiro. Próximo a fazer pergunta é Fábio Barreto, da Rede TV. A sua pergunta será para o candidato Alessandro Molon. Você tem 30 segundos, Fábio. Candidato, a pergunta também, ela passa pelo calçamento do Rio de Janeiro, que é uma grande reclamação dos moradores. O calçamento é muito ruim, isso implica na acessibilidade e também a questão da rede elétrica aérea da cidade, que influencia muito, né, o nosso patrimônio, enfim, a questão urbanística do Rio de Janeiro. Qual o seu projeto para essa questão, por favor? Alessandro Molon tem a partir de agora 1 minuto e meio para a resposta. Fábio, muito obrigado pela pergunta. Eu estou me lembrando agora, por conta dessa sua pergunta sobre o calçamento, de uma senhora que eu conheci no Hospital Salgado Filho recentemente, fazendo uma visita, de nome Marta. Ela tinha perdido um dia de trabalho, estava com o cotovelo bem machucado, por conta de uma calçada mal conservada. Eu e outros candidatos estivemos lá e ela se dirigiu a nós e disse, por favor, se você vencer as eleições, cuida das calçadas, porque isso é um problema para a saúde das pessoas também. Eu me refiro aqui às pessoas idosas, mas me refiro também à péssima acessibilidade da nossa cidade. A nossa cidade não respeita as pessoas com deficiência. As nossas calçadas, as nossas ruas, os cruzamentos não estão preparados para que ela seja uma cidade acessível. Isso é uma coisa muito grave, porque cada vez mais as pessoas precisam de cuidado e é papel da Prefeitura assumir essa responsabilidade. Você fez referência também à rede aérea de fios, essa falta de cuidado com a cidade. Essa é uma questão de segurança. Cuidar disso também é cuidar não apenas da beleza da cidade, mas é cuidar da segurança das pessoas. Porque, afinal de contas, os fios expostos são muito mais vulneráveis para acidentes e, no fundo, para colocar em risco a vida das pessoas. A nossa Prefeitura vai cuidar das pessoas e vai garantir uma cidade em que elas tenham melhor acessibilidade e mais segurança para proteger a vida de cada um e de cada uma que mora no Rio. Fábio Barreto tem mais 15 segundos. É dado de pesquisa. O Rio hoje tem mais radares, pelo menos até o final do ano, do que São Paulo. E o asfalto do Rio de Janeiro é horroroso, principalmente nas regiões periféricas. Para onde poderá esse dinheiro das multas e o que se pode se fazer em relação à questão do asfalto? Candidato, 45 segundos a partir de agora. Perdão. Obrigado, Mariana. Vamos lá, Fábio, não é apenas nas regiões periféricas, não. O Rio de Janeiro é um recorde em termos de péssima qualidade de asfalto. Essas são as obras que o PMDB vem fazendo aqui. Veja o caso do viaduto do Joá. Sabe quanto tempo o asfalto durou lá? Acabado de inaugurar, 10 dias. 10 dias durou o asfalto no viaduto do Joá Novo. Por quê? Porque são obras feitas para o desvio de recursos. São empreiteiras contratadas com superfaturamento para desviar dinheiro público. E isso coloca em risco não apenas as finanças públicas, porque esse dinheiro falta em outras áreas, mas também a segurança das pessoas. Na nossa Prefeitura isso não vai acontecer. Obras com qualidade para proteger você. Obrigada aos dois. Então, agora vamos a mais uma pergunta do jornalista Maurício Lima, da revista Veja, obrigatoriamente para o candidato Flávio Bolsonaro. Candidato, segurança é um tema muito importante para a população carioca e também para o senhor, né? Nos últimos anos houve avanços com a UPP, mas mais recentemente os números de violência eles voltaram a recrudescer, né, e complicaram um pouco a situação. Uma das ideias que se tem e que se fala, a crítica é o seguinte, é que faltou a UPP social, aliada ao UPP, né, que nós conhecemos. Qual a sua opinião sobre isso e qual o seu principal projeto na área? Seu tempo, Maurício. Flávio Bolsonaro tem 1 minuto e meio para responder. Bom, Maurício, em primeiro lugar, todos nós sabemos que a segurança pública é uma competência do Estado, mas o município pode e deve
fazer a sua parte. Então, em primeiro lugar, como prefeito, eu vou mudar sim o foco da nossa Guarda Municipal, treiná-la, qualificá-la, para que ela use a arma na defesa da vida do cidadão. A violência não se combate, né, com iluminação apenas, né, soltando pombinhas em Copacabana. É uma coisa séria e o carioca quer e merece ter servidores públicos qualificados para que, na hora que eles mais precisem, eles tenham um servidor à sua disposição para preservar a sua vida. Com relação às UPPs, eu sou a favor, sim, de que haja essa possibilidade de uma parceria da Prefeitura com algumas UPPs, onde há possibilidade do poder público entrar sem colocar em risco a vida dos seus profissionais. Eu já visitei diversas unidades de polícia pacificadora e algumas delas, simplesmente, o policial trabalha para não morrer. Não tem como dar certo. Eles não têm condições, muitas vezes, de tomar conta da própria vida. São profissionais que estão com salários atrasados, atingem as metas e não recebem em dia. Então, é importante olhar com mais humanidade para esses profissionais e nos locais onde houver a possibilidade, sem dúvida alguma, levando cultura e esporte a esses locais, será possível melhorar a situação das moradores desses locais. Maurício tem mais 15 segundos. Obrigado. Como é que seria, então, essa UPP social com a participação da Prefeitura? O senhor poderia detalhar um pouco mais? Candidato, 45 segundos para complementar sua resposta. Olha, é importante, né, que a Prefeitura entre nesses locais, levando o que houve a promessa inicialmente de ser levado. Né? Educação de qualidade, é possível, né, fazer com que as escolas, pelo menos, que funcionam nesses locais, possam ter uma atenção maior por parte da Prefeitura, levando segurança para os professores, que muitas vezes não conseguem atingir, Maurício, as metas da Prefeitura, porque as escolas ficam vários dias fechadas, às vezes mais de um mês fechada por causa da violência que chega até aquele local. Então é possível, sim, nessa parceria, fazer com que aquelas crianças tenham pelo menos uma educação de qualidade atrelada ao esporte, à prática de lutas, por exemplo, para que elas sejam mais disciplinadas e respeitar, né, todos os cidadãos. Seu tempo, candidato. Agradecemos a participação de todos os jornalistas e candidatos. O debate Rede TV em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook faz um rápido intervalo, mas nós voltamos já com as perguntas da população carioca para os candidatos. Não saia daí.